Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre as renovações de contrato no Flamengo, a situação do Bruno Henrique, que tem contrato até dezembro, tem sondagens de outros clubes. O Flamengo já iniciou as conversas com ele, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês dessa situação. Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Davi Luiz, quem é que vai renovar, quem não vai renovar, todos os detalhes disso aqui no nosso canal, viu? Vamos falar também sobre a polêmica da terceira camisa do Flamengo. Fiquei sabendo que está vendendo muito essa terceira camisa, hein? Tem diretor do marketing falando sobre a venda de ingressos da Copa do Brasil. Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, expectativa aí para o duelo contra o Atlético Paranaense e a final da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente precisa muito da ajuda de vocês. E você que está assistindo a gente, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse botãozinho e se inscrever aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês, hein? Não esquece do like, solta o dedo no like aí. Vamos começar, porque aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao assunto. Vamos começar falando sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique. Eu sei que o torcedor do Flamengo está na expectativa pela renovação do Bruno Henrique. Ele que tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano e as partes iniciaram as conversas por uma renovação na última semana. Mas a situação não é tão simples assim. Por quê? Vamos lá, vou contextualizar aqui para vocês. A informação que eu tenho é que no início do ano, o staff do Bruno Henrique se reuniu com a diretoria do Flamengo. A diretoria, na ocasião, manifestou o desejo de renovar o contrato do Bruno Henrique. E aí, alguns meses se passaram, o staff do Bruno Henrique pediu para a diretoria do Flamengo que as conversas acontecessem antes do dia 1º de julho, que seria ali o período em que ele poderia assinar o pré-contrato. E aí, segundo uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique, a intenção não era nada demais. A intenção era não trazer um desgaste de outros clubes procurando o Bruno Henrique, ficar aquele burburinho, enfim, toda aquela situação. O Flamengo decidiu esperar. O Flamengo não quis renovar o contrato do Bruno Henrique antes do dia 1º de julho, decidiu esperar, né? Esperou, o Bruno Henrique está voando, se valorizou e agora, né? Obviamente, o Flamengo precisa trabalhar numa valorização para o Bruno Henrique, tá? Houve essa conversa na semana passada, até porque o Bruno Henrique voltou voando, voltou até, na minha opinião, melhor do que ele estava na época que ele se lesionou, né? O Flamengo acenou com a possibilidade de oferecer inicialmente mais um ano de contrato, algo que não agradou o staff do Bruno Henrique, né? A ideia é que seja um contrato mais longo, tá? A informação que eu tenho é que o desejo realmente do staff é que sejam mais 3 anos de contrato, com uma valorização salarial. O staff do Bruno Henrique entende que o camisa 27, que se tornou aí o melhor reforço do Flamengo nessa temporada, e por tudo que ele vem fazendo ao longo desses anos com a camisa do Flamengo, ele merece uma valorização salarial. Então, é mais ou menos por aí, tá? A informação que eu tenho é que o Flamengo deve tentar oferecer mais 2 anos de contrato, né? E aí ficar ali no meio termo, nem 1, nem 3. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Se vale a pena renovar o contrato do Bruno Henrique por mais 3 anos ou 2 anos tá de bom tamanho? Deixa aqui nos comentários, né? Por favor. Então a situação é mais ou menos essa. Eles devem voltar a conversar agora depois da final da Copa do Brasil, né? Existe um foco muito grande do Flamengo, do elenco, dos jogadores em cima dessa final da Copa do Brasil. Lembrando que o Bruno Henrique tem contrato até dezembro deste ano. Alguns clubes do futebol brasileiro e de fora do Brasil também já começaram a procurar o Bruno Henrique.
acenando ao Bruno Henrique com boas propostas. O Vene trouxe hoje a informação do Olympiacos, a gente conseguiu confirmar. O Olympiacos tem interesse realmente no Bruno Henrique, apresentar um projeto para o Bruno Henrique. E tudo isso aí, claro, vai servir de poder de barganha também do staff do Bruno Henrique em relação a essa renovação de contrato com o Flamengo. Vou repetir aqui, a informação que eu tenho é que a prioridade do Bruno Henrique é renovar com o Flamengo. E o desejo do Flamengo também é uma renovação com o Bruno Henrique. Mas, neste momento, o Flamengo vai precisar fazer um esforço maior para renovar o contrato do Bruno, que em dezembro faz 33 anos, e esse pode ser assim, o último grande projeto da carreira do Bruno Henrique, né? O Grêmio é um clube que monitora também a situação do Bruno Henrique, o São Paulo fez sondagens e o Corinthians também já demonstrou interesse no Bruno Henrique. Claro, o momento do Bruno Henrique é muito bom, todo mundo sabe disso, né? Estranho seria se não tivessem clubes interessados. Então, as conversas elas serão retomadas no final, depois da Copa do Brasil, e o Flamengo tem aí essa renovação do Bruno Henrique como prioridade para logo depois da final da Copa do Brasil, tá? Outra situação que está em curso é a renovação de contrato do Fabrício Bruno. O Flamengo tem conversas em andamento com o staff do Fabrício Bruno. O martelo ainda não foi batido, né? O Flamengo ofereceu uma valorização salarial ao Fabrício, que tem contrato até dezembro de 2025, e o jogador analisa o futuro. Ah, ele rejeitou uma oferta do Flamengo. Calma, não foi bem assim, tá? Negociação é desse jeito. As partes sentam, cada um vai oferecendo uma coisa, um vai aceitando ou vai rejeitando, proposta, contraproposta, durante as conversas, isso é natural. O ponto do Fabrício Bruno, ele não é financeiro, lembrando que hoje ele é o zagueiro que tem o menor salário do elenco, entre Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz e o Léo Pereira, e é o jogador mais utilizado na posição pelo técnico Jorge Sampaoli. Mas, vou repetir, não é questão financeira. A situação do Fabrício Bruno é que ele, de fato, tem o sonho de jogar no futebol europeu. E nessa janela de transferências, alguns clubes consultaram a situação dele junto do staff dele, né, junto do Flamengo, e o Flamengo deixou claro que não tinha interesse em negociar o Fabrício Bruno, então não ia conversar sobre valores, sobre absolutamente nada. Então, essa foi uma postura da diretoria do Flamengo. Isso fez com que o staff do Fabrício Bruno avaliasse essa renovação, porque o entendimento é, se ele renovar o contrato com o Flamengo, e o Flamengo tem planos de tê-lo por mais tempo, uma saída nesse momento, né, ou daqui a alguns meses, seria muito mais difícil. E ele já tem 27 anos, ou seja, não tem muito tempo pela frente aí para pensar em futebol europeu. Então, o staff dele está analisando, junto com a diretoria do Flamengo, né, antes de decidir se vai ou se não vai renovar o contrato, né, com o Flamengo. Lembrando que ele é o zagueiro que tem o menor salário, né, entre aí os jogadores utilizados pelo Sampaoli na posição, o próprio Rodrigo Caio, que não vem sendo utilizado, Pablo pouco utilizado também, e o Flamengo tomou essa iniciativa de renovar o contrato dele, de chamá-lo para conversar, para renovar, justamente por isso, por ele ter o menor salário na posição e ser o jogador mais utilizado. O Flamengo entende que ele merece essa valorização. E porque o Flamengo recebeu algumas sondagens, algumas consultas nessa última janela de transferências por ele. Gabigol. O Flamengo também vai retomar as conversas para renovar o contrato com o Gabigol depois da Copa do Brasil, mas para o final da temporada até. Né? Existe o interesse do Gabi e existe o interesse do Flamengo nessa renovação. O grande X da questão é financeiro. Né? O Gabi tem contrato até dezembro de 2024 e as partes estão discutindo a valorização salarial do Gabriel. Por quê? Hoje ele é o maior salário do elenco do Flamengo, né? O staff dele pleiteia um valor X de renovação, tá? Que não é, enfim, informação que eu tenho aqui não é 50%, informação que eu tenho aqui um valor ainda abaixo desses 50%, mas é uma valorização que o Flamengo considerou um pouco alta. O Flamengo tenta fazer uma composição com bônus, metas, títulos, artilharias,
convocações para a seleção brasileira, enfim. Então, o Flamengo tenta fazer essa composição. Neste momento, a discussão ela é financeira. Vai ser retomada após aí a Copa do Brasil, mais para o final do ano, até porque o Flamengo tem outras prioridades. Everton Ribeiro. A diretoria do Flamengo entende que pode oferecer mais um ano de contrato ao Everton Ribeiro, mas também é uma conversa que vai ficar um pouquinho para depois. Não é a prioridade máxima neste momento, mas existe um desejo mútuo deles se entenderem. Felipe Luiz ele quer jogar pelo menos mais um ano, essa é a ideia dele, ele tem um plano de jogar pelo menos mais um ano. Acho difícil o Flamengo renovar o contrato dele por mais um ano. A diretoria ainda vai ter uma conversa com o Felipe, até em respeito à história do Felipe no Flamengo, à história do Felipe no futebol, mas é difícil que o Flamengo renove o contrato dele por mais um ano. O Rafinha, lá do São Paulo, que já falou que vai ser auxiliar dele, o Rafinha já está conversando com o São Paulo por uma renovação de mais um ano. E o Rafinha fala para todo mundo que o Felipe vai ser o treinador e o Rafinha vai ser o auxiliar técnico muito em breve. E o Felipe tem esse desejo realmente de ser treinador de futebol, e aí, né, vamos ver como é que vai ficar. O Felipe já chegou a falar em alguns momentos que se não renovasse o contrato com o Flamengo, ele iria se aposentar. Então vamos ver nessa reta final de temporada o que vai acontecer. Rodrigo Caio não deve ter também o contrato dele renovado, né? Ele que tem contrato até dezembro. Pablo tem contrato há mais tempo, mas se receber uma proposta e quiser sair, o Flamengo não vai dificultar, beleza? É basicamente isso nesse momento em relação às renovações de contrato. Vamos falar aqui também sobre o Matheus Cunha, que está lá com a seleção olímpica. Ele recebeu algumas sondagens de fora, né, de clubes de fora nessa última janela de transferências. Ele está lá com a seleção olímpica, mas antes do confronto contra o Botafogo, o goleiro Rossi começou a treinar com o time titular. Tá? Ele treinou bastante saída de bola, segundo informações nossas. Agora, com Cunha na seleção olímpica, o Rossi vai treinar entre os titulares nesses próximos dias. Essa é a tendência, tá? E vamos ver se ele vai ganhar a tão sonhada oportunidade. Eu sei que tem muito torcedor na expectativa para ver o Agustín Rossi jogar. Agora, galera, vamos falar sobre os ingressos para a final da Copa do Brasil. A última parcial informação que eu tive foi de que foram vendidos cerca de 48 mil ingressos. E o Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo, participou do Olé Sport Summit, né, um evento lá na Argentina, do Diário Olé, e falou sobre algumas situações. Ele admitiu que os ingressos para a final da Copa do Brasil estão com preços altos. Mas ele diz o seguinte: estamos vendendo ingressos para a final da Copa do Brasil, colocamos os preços altos e em menos de 24 horas vendemos tudo. Isso é bom, mas há outras milhões de pessoas tentando comprar. Não estão conseguindo comprar e se queixam. Vão nas redes sociais e se queixam. É a repercussão de tudo o que fazemos, foi o que disse aí o Marcos Senna. Então ele reconheceu realmente que os preços para a final da Copa do Brasil estão altos, né? E o Procon notificou o Flamengo e pediu explicações ao Flamengo pelo esse grande aumento no preço dos ingressos. Vamos ver qual será a justificativa do Flamengo. Camisa número 3, o manto número 3 lançado hoje, que teve polêmica aí com a listra vermelha, enfim. Muita gente não gostou dessa listra, mas o que eu soube é que está sendo um sucesso de vendas. Né? O manto 3 que mais vendeu no dia do lançamento, na história. Olha só, muita gente comprando. E tem 3 opções. Tem a opção dela lisa, né, do manto liso, sem nada. Tem a opção com os patrocínios e tem a opção com a listra vermelha. Tem com a listra vermelha, sem a listra vermelha. Você escolhe. Né? Mas rolou aí uma grande polêmica por conta dessa listra vermelha. Veremos como será essa estreia do Manto 3 contra o Atlético Paranaense. O Flamengo voltou a treinar hoje, de olho nesse jogo contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Né? Foco aí no Arrascaeta e no Luiz Araújo, que estão trabalhando firme para que consigam ficar pelo menos à disposição. A informação que eu tenho é que o Arrascaeta está muito focado nessa recuperação. Ele quer porque quer
participar dessa final. Beleza, galera? Por hoje é só. Você que está chegando por aí, não esquece do like, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente precisa demais da ajuda de cada um de vocês, viu? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.